Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, de oração, de meditação. Vamos deixar que Deus nos fale, porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Temos 24 horas do dia, e por que não deixamos um pequeno momento desse dia para Deus nos falar? É importante para cada um de nós, para evitarmos a nossa completa secularização. Já estamos secularizados demais. Vivemos neste tempo de muito ser, ter e poder. E é preciso deixar que Deus invada o nosso coração. Liturgia de 21 de agosto de 2019, quarta-feira, dia de São Pio X, Papa e Confessor. A cor litúrgica é branca, temos o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. O Senhor o escolheu para a plenitude do sacerdócio e, abrindo seus tesouros, o cumulou de bens. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, cumulastes o Papa Pio X de sabedoria divina e coragem apostólica. Fazei-nos alcançar o prêmio eterno, dóceis às suas instruções e seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura do livro dos Juízes, capítulo 9, versículos de 6 a 15. Naquele tempo, todos os habitantes de Siquém e os de Bet-Melo se reuniram junto a um carvalho que havia em Siquém e proclamaram rei a Abimeleque. Informado disso, Joatão foi postar-se no cume do monte Garizim e se pôs a gritar em alta voz, dizendo: Ouvi-me, moradores de Siquém, e que Deus vos ouça. Certa vez as árvores resolveram ungir um rei para reinar sobre elas, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Mas ela respondeu: iria eu renunciar ao meu azeite, com que se honram os deuses e os homens, para me balançar acima das árvores? Então as árvores disseram à figueira: vem e reina sobre nós. E ela lhes respondeu: iria eu renunciar à minha doçura e aos saborosos frutos para me balançar acima das outras árvores? As árvores disseram então à videira: vem e reina sobre nós. E ela lhes respondeu: iria eu renunciar ao meu vinho que alegra os deuses e os homens, para me balançar acima das outras árvores? Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu reinar sobre nós. O espinheiro respondeu-lhes: se deveras me constituís vosso rei, vinde e repousai à minha sombra. Mas se não o quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 21, versículos de 2 a 3, 4 a 5, 6 a 7. O refrão 2a. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Quando exulta de alegria em vosso auxílio.
o que sonhou seu coração lhe concedestes. Não recusastes os pedidos de seus lábios. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Com bênção generosa o preparastes, de ouro puro coroaste sua fronte. A vida ele pediu e vós lhe destes, longos dias, vida longa pelos séculos. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. É grande a sua glória em vosso auxílio, e esplendor e majestade o revestistes. Transformastes o seu nome numa bênção, e o cobristes de alegria em vossa face. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Texto da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 20, versículos do 1º ao 16a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que te dei.
Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini, pela 11ª hora. Mateus 20, versículos do 1º ao 16a. Jesus Cristo sabia muito bem da importância do tempo em nossa vida. Foi ele mesmo quem disse: enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. João 9, versículo 4. Ora, o dia de trabalho na Palestina daquela época contava-se das 6 às 18 horas, da hora prima à 12ª. No evangelho de hoje, alguns operários começam sua labuta bem cedo, logo ao raiar do sol. Outros chegam à vinha somente por volta da hora 3ª, às 9 da manhã. Outros ainda ao meio-dia, hora 6ª, já com o sol a pino. Alguns, finalmente, são contratados às 3 da tarde, a hora 9ª. E alguns, vejam só, vagabundeando pela praça da aldeia, ainda receberam do patrão a oportunidade de iniciar seu trabalho na 11ª hora, às 5 da tarde. Mas o espanto cresce quando, na hora do acerto de contas, aqueles que chegaram por último não só recebem o mesmo que os demais, um denário, mas o recebem antes dos outros. Diante disso, temos, no mínimo, duas reações possíveis: acusar o patrão de injustiça ou admirar sua incompreensível misericórdia. Obviamente, os eleitos no céu não sentirão ciúme com a chegada de mais um pecador redimido. Não irão reclamar, apoiados em seu sindicato, da falta de isonomia salarial da parte do Senhor, alegando que os retardatários mereciam salário menor. Ao contrário, esses bem-aventurados hão de alegrar-se com a amplitude do coração de Deus, que é, em suma, o outro nome do céu. E hão de fazer uma bela acolhida aos recém-chegados ao som de um salmo de boas-vindas. Quanto a nós aqui na Terra, o que nos interessa é bem outra coisa. É saber que eu posso ainda hoje, mesmo tendo perdido tantas oportunidades anteriores, atender ao chamado de Jesus e começar a trabalhar em sua vinha. Posso ter desperdiçado muito tempo. Posso mesmo ter caído no fundo do poço. Posso ter vivido na ilusão das luzes pálidas do mundo. Mas ainda é tempo, mesmo na 11ª hora, de acolher o amor do Pai e experimentar os tesouros de seu amor. Enfim, vale a pena recordar as palavras comoventes de Santo Agostinho e, quem sabe, tomar posse delas intimamente. Disse Santo Agostinho: tarde te amei, beleza infinita, tarde te encontrei, tarde te amei, beleza tão antiga e sempre nova. Eis que habitavas dentro de mim, e eu te buscava do lado de fora. Tu me chamaste, e teu grito rompeu minha surdez. Fulguraste e brilhaste, e tua luz afugentou minha cegueira. Tu me tocaste, e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Confissões 10,
27. Orai sem cessar. Senhor, os meus tempos estão nas tuas mãos. Salmo 31, versículo 16. Agora nós temos o santo do dia 21 de agosto de 2019. Vejamos o santo São Pio X. Eu vou aqui passar a biografia para vocês que eu extraí do site paroquiadesampedro.org. Eu estou gravando este vídeo para o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e também o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Mas podem divulgar livremente, porque a ordem é de Jesus: ide pelo mundo e evangelizai. E também, o que de graça recebestes, deem também de graça. São Pio X, vamos saber da sua história. São Pio X nasceu em Riese, norte da Itália, em junho de 1835, com o nome de José Melchior Sarto. Era filho de um humilde camponês que morreu, deixando a mulher com 10 filhos pequenos para criar. Na ocasião, ele quis afastar-se do seminário para ajudar a família, mas a mãe, que muito incentivava sua vocação, não permitiu. Estudou no seminário de Pádua e em 1858, aos 23 anos, foi ordenado sacerdote. Exerceu inicialmente a função de padre coadjutor e depois de pároco. Em 1875 foi nomeado cônego de Treviso e diretor espiritual do seminário. Em 1879 foi nomeado vigário-geral da diocese e em 1884, só por obediência, aceitou o bispado de Mantua. Em 1893, foi nomeado cardeal. E 3 dias depois foi transferido para Veneza, onde ficou como patriarca. No ano de 1903, ele foi eleito papa, com 55 votos, num total de 60, sucedendo a Leão XIII. São Pio X era um homem simples, humilde e extremamente perspicaz. Falava com todos, independentemente das regras protocolares. Para ir ao conclave que o elegeu, tomou emprestado dinheiro para a passagem de ida e volta, convencido de que o Espírito Santo não cometeria o erro de sugerir seu nome. Equilibrado, discreto, prudente, corajoso e empreendedor, apesar de pretender uma concepção centralista da Igreja e seu governo, outra coisa não desejava senão ser o humilde servo de todos. O lema de seu pontificado era restaurar todas as coisas em Cristo. Como Papa, promoveu a reforma da música sacra, a comunhão frequente para todos os fiéis e trabalhou muito em prol da organização da Cúria e da fundação de um instituto bíblico em Roma. Ficou conhecido por seu amor à Eucaristia e por haver permitido a comunhão para crianças de tenra idade. Gostava de se definir como um pobre vigário da roça. Quando alguém o chamava de santo, ele, aludindo ao seu sobrenome, que era Sarto, logo corrigia: santo não, Sarto. São Pio X morreu em 20 de agosto de 1914, e muitos atribuem sua morte à dor pela notícia da Primeira Guerra Mundial. Foi canonizado em 29 de maio de 1954. Hoje,
São Pio X, cuja mãe teve um papel essencial em sua vida e vocação, nos convida a uma reflexão sobre a participação dos pais na vida e vocação dos filhos e sobre a importância da família como primeiro celeiro da vocação cristã e principal transmissora dos autênticos valores evangélicos. São Pio X, rogai por nós. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. Maranata, vem Senhor. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá. Deus Onipotente, Ele providenciará. Creia.